Em janeiro de 1945, o Exército Vermelho estava aniquilando as tropas alemãs na frente oriental, enquanto o exército americano estava na frente ocidental. Adolf Hitler acostumou-se com a ideia de que sua derrota era iminente. Refugiado em seu bunker, os últimos meses da vida do Führer foram consumidos pelo terror e paranoia. Após o que havia acontecido com seu aliado italiano Benito Mussolini, Hitler queria evitar a todo custo ser capturado pelas forças inimigas. O cadáver do líder fascista havia sido terrivelmente profanado pelo povo italiano após sua execução. O chefe do Império Nazista não queria, sob nenhuma circunstância, permitir que seus inimigos violassem seu corpo sem vida. No entanto, Adolf Hitler não tentou escapar de Berlim, pois tal missão era praticamente impossível. O Führer optou por se casar com sua parceira Eva Braun, com quem cometeria suicídio horas depois. Os corpos de ambos foram cremados para evitar que os soviéticos colocassem as mãos neles. Pelo menos, é o que dizem as fontes oficiais. Hoje eu vou trazer para você uma recapitulação dos últimos dias na vida de Adolf Hitler, uma das figuras mais sanguinárias da história. No começo de 1945, havia um sentimento geral tanto entre os países aliados quanto entre um grupo de nações que se uniram durante a guerra, formado por Alemanha, Itália e Japão, de que a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim. Essa ideia de que o conflito estava próximo do fim deixou Adolf Hitler, o líder do grupo formado pela Alemanha nazista, em uma posição de fraqueza diante das forças dos países aliados. No entanto, mesmo diante dessa situação desfavorável, Hitler estava disposto a tomar qualquer medida necessária para evitar a derrota. Diante das ameaças tanto soviéticas quanto americanas, o Führer ordenou que todos os alemães com idades entre 15 e 70 anos pegassem em armas para defender sua pátria. Seu ministro do armamento, Albert Speer, tentou convencê-lo de que essa não era uma boa ideia, pois ter todos os homens da nação como soldados significava parar toda a indústria alemã. Isso também teve um impacto na política de armamentos de Hitler, uma vez que a continuidade da guerra exigia a utilização de ferrovias, a produção de armas, comunicações e uma série de tarefas logísticas relacionadas ao abastecimento de alimentos e suprimentos. No entanto, o austríaco decidiu ignorar o conselho de seu ministro. Esse incidente seria apenas um exemplo do seu crescente afastamento em relação aos seus colegas. Em 16 de janeiro, ele tomou a decisão de se isolar em seu Führerbunker, um abrigo subterrâneo que ele havia ordenado a construção abaixo do prédio da chancelaria, com o propósito de se proteger de possíveis ataques direcionados a ele pessoalmente. O bunker possuía mais de 30 salas equipadas com sistemas avançados de ventilação. Sua construção foi cuidadosamente camuflada para evitar detecção e garantir impenetrabilidade, com paredes de concreto com espessura variando entre 2 e 4 metros. Embora as reuniões com o alto comando ainda ocorressem na chancelaria, ao longo do tempo, Hitler se isolava cada vez mais dentro dessa estrutura. O bunker se tornou um ambiente onde sua paranoia gradualmente crescia, em meio ao declínio das forças armadas do regime nazista. Durante os últimos dias de sua vida, ele começou a ver traição em todos os lugares, e seu estado paranoico se tornou um obstáculo cada vez maior para seus oficiais mais próximos. Foi assim que Hitler chegou a acusar Heinrich Himmler de traição devido a suspeitas de que ele estivesse tentando negociar uma paz com os aliados. Da mesma forma, Hermann Göring também foi alvo das crescentes suspeitas de Hitler, levando-o a acusá-lo de estar planejando um golpe. Ambos foram destituídos de todos os cargos e presos. No complexo, outros oficiais que ainda lhe eram leais testemunharam como suas ilusões se tornaram cada vez mais frequentes. Um exemplo desse episódio ocorreu em 27 de abril, quando Hitler convocou Otto Gunsch, um oficial da SS, e deu-lhe a ordem de mobilizar seus 8.000 soldados com o objetivo de romper o cerco russo que envolvia a cidade. O subordinado não conseguiu entender o pedido, pois já havia informado previamente ao seu superior que possuía apenas 2.000 soldados mal organizados. Essa resposta não era satisfatória para a mente perturbada do líder, que acusou o oficial de ser um mentiroso. Algo que raramente é mencionado em relação aos últimos dias de Hitler e seu regime é o impacto que a derrota iminente teve em um exército que estava fazendo de tudo para superar a situação. Conforme explicado pelo historiador Anthony Beevor em seu ensaio Berlim,
A queda, 1945. No final da guerra, alguns dos soldados mais jovens começaram a recorrer ao álcool e a se envolver em relações sexuais de forma compulsiva. A sensação de desesperança diante da possibilidade iminente e inevitável da morte levava esses homens a buscar refúgio em vícios, como uma forma de ignorar sua situação. Essa dinâmica também ocorria dentro do bunker onde Hitler estava escondido. Era comum que aqueles que cercavam o Führer se entregassem à embriaguez, aproveitando qualquer oportunidade para abrir uma garrafa e tentar fugir da realidade de que as forças aliadas estavam se aproximando rapidamente. Em 29 de abril de 1945, Adolf Hitler e Eva Braun, sua parceira, se casaram dentro do bunker e foram para a cama. Praticamente nenhum deles conseguiu dormir naquela noite, pois estavam cientes de que suas horas estavam contadas. Após Benito Mussolini e sua amante Clara Petacci serem fuzilados juntos e seus corpos violados e profanados pelo povo italiano enfurecido, Hitler queria escapar desse destino a todo custo, tanto para si mesmo quanto para sua esposa recente. Então, ambos decidiram morrer juntos, mas não antes de darem instruções específicas sobre o que deveria ser feito com seus corpos após a morte. Ao meio-dia do dia 30 de abril, Hitler e sua esposa se isolaram em um quarto. Por volta das 15h30, um tiro foi ouvido vindo de dentro do cômodo. Quando o oficial Martin Bormann e outros assistentes verificaram o interior, encontraram o Führer com um ferimento de bala na cabeça, resultado de um disparo realizado com sua pistola Walther PPK 7.65. Eva Braun também estava morta, após ingerir uma cápsula de cianeto que a levou a óbito quase instantaneamente. Os corpos de ambos foram levados à superfície e cremados como medida para evitar que fossem capturados pelas tropas soviéticas. Na manhã seguinte, o Exército Vermelho conquistou Berlim e Stalin solicitou provas concretas da morte de seu rival. Embora o técnico dentário e o assistente de Adolf Hitler tenham sido capturados para confirmar a identidade dos restos dentários encontrados enterrados na chancelaria, Stalin não acreditou nessa versão dos eventos. No entanto, o líder soviético não foi o único a duvidar dessa explicação, e diversas teorias começaram a surgir sobre o verdadeiro destino final de Hitler. Uma das teorias mais conhecidas afirma que Hitler teria escapado da Alemanha a bordo de um submarino U-Boat e encontrado refúgio na América do Sul, mais especificamente na cidade de Bariloche, localizada no sul da Argentina. Uma teoria sugere que Hitler teria escapado para uma base secreta na Antártica. No entanto, estudos realizados nas próteses dentárias atribuídas a Hitler em diferentes momentos apoiaram a versão oficial dos eventos. Mas e aí? Você acredita que Hitler realmente morreu em seu bunker em 30 de abril de 1945